Salve, salve, galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você agora aqui uma super aula explicando com todos os detalhes o famoso caso do plano inclinado. Vamos lá? O que é um plano inclinado? Plano inclinado, o nome é sugestivo. É uma superfície plana, legal? Tipo, imagina uma folha de papel, porém ela está inclinada. Ela forma um ângulo com a horizontal, um ângulo de 30 graus, 45 graus e assim por diante. Queria que nesse momento você lembrasse aí agora das rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção, para subirem uma calçada, por exemplo, as rampas para que os entregadores de carga consigam colocar os produtos em cima de um caminhão, rampa para aquela galera que gosta de praticar skate, bike, né? Então, tudo isso são exemplos de plano inclinado, que dá para a gente, inclusive, contextualizar em algumas questões. Legal? Agora, o que você tem que entender do problema por trás do plano inclinado? Quando você pensa em uma caixa em cima de uma rampa como essa, ao traçar, por exemplo, a força-peso da caixa, que por definição, a força-peso é aquela que forma sempre 90 graus com a Terra, não é assim? Então a gente sabe que nós temos a formação de um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra. Só que se eu olhar direitinho, essa força-peso ela acaba ficando inclinada em relação à rampa. Essa força-peso, então, em relação ao referencial onde está a caixa, que é a rampa, ela forma um ângulo. E quando uma força forma um ângulo com o meu referencial, isso é um problema. Então, para minimizar os problemas, a gente tem o hábito de quebrar, decompor a força-peso nessa rampa. E a decomposição da força-peso, ela é gerada a partir de duas forças. A força PY, que a gente chama de peso normal, e a força PX, que a gente chama de peso tangencial. Legal? Então, essas duas forças, PY e PX, elas estão ali para substituir os efeitos da força peso. Digamos então que PX e PY são macetes que nós utilizamos para facilitar a resolução de questões. Legal? Então, o PX, que é o peso tangencial, é sempre paralelo à rampa. E o PY, que é o peso normal, é sempre perpendicular à rampa. Repito, a gente faz essa jogada com o objetivo de tirar a força-peso das minhas complicações. Legal? Então, PX e PY estão ali para substituir o nosso sistema. Ok? O jeito bobo da gente decorar é lembrar que PX está puxando, né? Por isso que se essa caixa descer, é pela ação de PX. PX está puxando o nosso sistema. Lembra disso para você não errar, não confundir quem é PX e quem é PY na hora da sua prova, tá bom? Agora, olha só que bacana. A gente pode calcular essas componentes. Tem formulinha pronta para isso, tá bom? E as formulinhas são essas. Sempre que a gente precisar do PX, basta escrever peso vezes o seno do ângulo da rampa. É sempre assim. Formulinha pronta para você carregar para sua prova. E se eu tiver que calcular o PY, sempre será peso vezes o cosseno desse ângulo. Legal? Então, deixa essas formulinhas aí separadas com você para você entender as resoluções de questões sobre esse tema plano inclinado. Agora, vem comigo aqui que eu tenho que trazer para você duas situações muito clássicas dentro da física envolvendo plano inclinado. A primeira situação é, vamos imaginar que tem uma caixa em um plano inclinado que não tem atrito. Legal? Algumas questões falam despreze o atrito para facilitar o nosso entendimento. Vamos entender, então, o que eu posso fazer a partir disso? Olhando para essa situação, nota junto comigo que aqui existem algumas forças que eu posso traçar nessa caixa. Força número 1, nós temos a força peso, que forma 90 graus com a Terra. Mas lembra que quando o plano é inclinado, a gente evita traçar a força peso. Então, vamos logo traçar as componentes, que é o peso normal, PY, e o tangencial, PX. Mas, além deles,
tem também a força normal, a força que a rampa exerce para sustentar o bloquinho. Então, nós também temos a famosa força normal, ok? Agora, nota junto comigo que pela representação vetorial, a força normal e a componente PY, elas se neutralizam. Então, chamando a segunda lei de Newton, que é força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, a única força que sobrou, que é a minha resultante, é Px. Vou substituir embaixo de Fr. Px é igual a massa vezes a aceleração. Legal? Agora, a gente sabe calcular Px. A gente conhece Px. Px é o peso vezes o seno do ângulo da rampa. Não é isso? Formulinha pronta, eu tenho que carregar comigo para o dia das provas. Então, substituir no lugar do Px, escrever peso seno do ângulo alfa. Mas peso também é uma fórmula conhecida. A formulinha do peso é o produto massa pela gravidade. Nota junto comigo que a gente tem massa dos dois lados da igualdade, posso simplificar, e a gente acaba concluindo que gravidade vezes o seno do ângulo da rampa é igual à aceleração. A gente acabou deduzindo uma fórmula para determinar a aceleração de escorregamento de uma caixa em um plano inclinado, sem atrito. É sempre o valor da gravidade vezes o seno do ângulo da rampa. Legal? Olha, meu objetivo aqui não era só mostrar uma fórmula, é também te mostrar o processo de como se raciocina com Px e Py em um plano inclinado. Legal? Lembra disso. Nota comigo aqui no exemplo 2 que agora a minha história é plano inclinado com atrito. E eu vou trazer para você um caso clássico. É o caso onde esse bloquinho está em iminência de deslizamento. Onde uma questão vai falar para você assim, olha, esse bloquinho está na situação onde ele está quase começando a querer deslizar. Iminência de deslizamento significa, então, que o atrito envolvido é o atrito estático máximo. Lembra disso? É muito importante. Então, vamos traçar todas as forças que atuam no bloquinho. Força-peso, mas lembrando que a gente decompõe o peso em PY, PX. Além dessas duas forças, nós também temos a famosa força normal, ok? A força normal, a superfície de apoio. E agora, a força que é contrária à tendência de deslizamento. Supondo aquela situação onde o bloco está quase deslizando, então o atrito que está atuando é o estático, o atrito está sempre contra a tendência de deslizamento. Legal? Agora, levando em consideração que o meu sistema ele está em repouso, ainda não deslizou, significa então que a minha força resultante é igual a zero. Ou seja, o módulo de Px que puxa o sistema para baixo da rampa tem que ser igual ao módulo da FAT, que está puxando o sistema para cima. Legal? E eu também posso afirmar que PY e Fn têm que ter o mesmo valor numérico, pois se anulam. Então, o nosso PY é igual à força normal. Agora, a partir dessa igualdade, nota comigo que aqui está escrito Px igual a FAT. Mas Px é peso vezes o seno do ângulo da rampa. Só substituir pela formulinha pronta do Px. E FAT, força de atrito, estática é força normal, vezes o coeficiente de atrito estático. Legal? Agora nota junto comigo que eu já conheço Fn. Fn vale Py. Então teremos P seno do ângulo alfa igual a Fn, onde Fn é o próprio Py. Mas você lembra que Py, formulinha pronta, é peso vezes o cosseno? Então, no lugar do Py, vamos escrever peso vezes o cosseno do ângulo alfa. E claro, vamos repetir o coeficiente de atrito estático. Você percebeu que peso dá para a gente simplificar nos dois lados dessa igualdade? O que sobra? Coeficiente de atrito que está multiplicando o cosseno, eu posso simplesmente jogar o cosseno para o outro lado, dividindo. É assim que a gente fala? Então vamos ter seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa igual ao coeficiente de atrito. Mas se você lembrar da trigonometria, a razão seno dividido pelo cosseno a gente pode chamar de tangente. Por isso que eu posso afirmar que em uma situação clássica como essa,
o coeficiente de atrito estático, ele é o próprio valor de tangente do ângulo de inclinação da rampa. Legal? Então, não foi só uma demonstração, foi uma ideia para te mostrar como a gente manipula questões que envolvem plano inclinado. Mas é claro, se você tiver uma boa memória e carregar essas duas informações com você para o dia da prova, claro que vai ser muita vantagem, tá bom? Galera, espero que você tenha curtido esse momento de teoria. Claro, continua sempre seus estudos. Valeu!